A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, cá estamos novamente para mais uma rubrica A Vida Continua. Hoje vamos falar de uma questão que está muito procurada nos tempos de hoje. Jesus, o Mestre, o governador espiritual desta nossa morada terrena, disse que a felicidade não era deste mundo. Ele falava no sentido absoluto do termo, mas nós podemos ter alguma felicidade relativa. Precisamos de saber onde procurá-la, como obtê-la. E podemos começar com a seguinte questão: será que existe mesmo a felicidade? E podemos colocar outra questão: será que eu sou feliz? Em relação à primeira, podemos usar da teoria reversa para outra questão. Se a felicidade não existe, por que é que a procuramos de forma incessante? Ora, se procuramos por algo, é porque esse algo deve existir. Em relação à segunda questão, eu sou feliz ou eu estou feliz? Podemos notar que estar, o verbo estar, traduz algo temporário e o verbo ser, algo permanente. Nós estamos num mundo que ainda não nos oferece a felicidade plena. Por isso Jesus ter afirmado o que afirmou. A felicidade, caros amigos, está onde nós a colocamos. E nós nunca a colocamos onde nós estamos. Ou seja, a felicidade reside em nós mesmos. E o que é que nós fazemos? Costumamos procurá-la fora de nós. Leon Denis, um pesquisador, um escritor, que escreveu Cristianismo e Espiritismo, diz assim: a existência terrestre não é mais que uma página do grande livro da vida, uma breve passagem que liga duas imensidades, a do passado e a do futuro. Confiai-vos à suprema sabedoria, desempenhai a tarefa que ela vos distribui e que livremente, antes de nascerdes, haveis aceitado. A única felicidade, a única harmonia possível neste mundo não é realizável senão pela união com os nossos semelhantes, união pelo pensamento e pelo coração, enquanto da divisão procedem todos os males, a desordem, a confusão, a perda de tudo o que constitui a força e a grandeza das sociedades. Nós sabemos, caros amigos e ouvintes, que continuamos a procurá-la fora de nós. E essa é passageira e essa é uma ilusão. O nosso planeta Terra, caros amigos e ouvintes, é belo e indiscutivelmente a natureza reflete a beleza universal e a grandeza do Criador. O abrigo estabelecido pela providência divina fez-se lentamente ao redor de 4,5 bilhões de anos. Tudo foi sendo construído adequadamente para, no momento certo, abrigar a vida. Após cerca de 1 bilhão de anos, os chamados procariontes aparecem para dar origem à vida. A evolução continuou a avançar com os vegetais, com os animais, culminando na humanização. Os australopitecos africanos, por volta de 2 a 3 milhões de anos atrás. Esse mundo primitivo, com imensas dificuldades pela frente, segue rumo à evolução constante da vida, até onde não podemos imaginar. O homem, o Homo sapiens, avança na associação inteligente para a matéria terrestre, produto do crescimento e forma do cérebro até os dias de hoje, com o surgimento muito mais recente diante de todo o processo, há cerca de 300 mil anos, mais ou menos. Apesar, caros amigos, dos momentos terríveis enfrentados pelos humanos na luta pela vida,
nos seus primórdios, momentos felizes sempre estiveram presentes na vida humana, mas no contexto geral, porque é que a Terra foi sempre palco de intermináveis desordens e sofrimentos. A realidade inegável em convergência entre a humanidade, animais e plantas é que após o nascimento a vida individual se extingue na Terra. Como ser humano dotado de pensamento, não há outra alternativa capaz de deixar de lado a reflexão sobre a morte, tendo em vista o começo, meio e fim. Pode-se viver intensamente o dia-a-dia, evitando-se falar sobre ela, mas ao nosso redor e no íntimo de cada um, isso é inevitável. Nessa condição de obscurantismo, a ciência, a filosofia, a religião, a ciência filosófica e todas as formas e fundamentos ligados ao pensamento ganham um espaço, inclusive o materialismo puro, onde para alguns tudo acaba e ponto final. Tudo acaba com a morte, dizem eles. Simbolismos e dogmas religiosos como a figura do diabo, infelizmente permanecem até os dias de hoje. Infelizmente ainda permanecem. Servem como domínio pelo poder e interesses pessoais de alguns para coibir a evolução do livre pensamento. Felizmente, não se pode parar a mente livre de refletir. E com a razão aguçada, não há mais tempo a se perder. Imaginemos outro mundo, caros amigos. Vamos imaginar outro mundo. Um mundo onde todos os seus habitantes são felizes. Não há sentimentos inferiores como orgulho, vaidade, ódio. Somente virtudes como a humildade, fraternidade, caridade, entre outras a favor da vida comum. Deus existe, pois a continuidade eterna e a harmonia da vida seguem sob a regência da felicidade. E esse mundo, caros amigos ouvintes, esse mundo existe e nos aguarda. Depende só da nossa vontade em progredir, em abandonar o nosso orgulho, em abandonar o nosso egoísmo, estas duas grandes chagas da humanidade. A humanidade na Terra continua o seu rumo na hierarquia dos mundos em evolução. Do primitivo, pelo qual já passamos, a este, no qual nos encontramos de provas e expiações, e enfim, para o seguinte, que é o de regeneração, será um longo caminho, pois a evolução não dá saltos. As passagens da evolução da humanidade se definem ao longo da história. Todas as formas e fundos do pensamento humano foram cogitadas por pensadores ilustres e outros tantos desconhecidos que se perderam na história. Ciência e cientistas, filosofia e filósofos, religião e religiosos, todos buscam apoios nas suas próprias mentes na procura da solução final. Entretanto, a angústia, a miséria, os conflitos, as desigualdades ainda perduram com a baixa evolução espiritual do nosso orbe, do nosso planeta. Lamentavelmente, caros amigos, muitos grandes missionários do bem sofreram as injustiças deste triste ambiente. Porém, as suas contribuições foram fundamentais para o progresso deste processo. Atualmente, há uma espécie de rebuliço de posições mirabolantes, retrógradas e outras que agregam nomes bonitos, mas já definidas na doutrina espírita, pura e simples, com vertentes de interesse comercial e poder da vaidade. Esse borbulhar é o sinal do aquecimento dos novos tempos em transição. Seguindo em frente vem a calmaria, qual água fervente após o desligar do calor provocante. A Revolução Espírita, que teve o seu marco inicial no dia 18 de abril de 1857, portanto, fez anos a semana passada, dia 18 de abril, com a publicação do Livro dos Espíritos, definitivamente apresenta a solução à humanidade pelos espíritos superiores, coordenados por Allan Kardec.
A elucidação da existência da vida após a morte surge com a comunicabilidade entre a alma, dotada de corpo físico provisório, ligada a esta dupla condição, ou seja, o corpo material e o perispírito, e todos aqueles já despejados do corpo carnal, que nós conhecemos por espíritos, que não são mais nada menos do que nós, quando partirmos, somos espíritos. Teorias e ações designadas de fora para dentro, qual espada empunhada sobre a cabeça, mantendo o princípio das penas e recompensas, são abandonadas para uma ação reflexiva interna do ser, utilizando-se as observações de tudo ao seu alcance, com o uso da razão. O campo experimental é extremamente rico ao falar-se do suprassensível. Experiências pioneiras com o criador do magnetismo animal, estamos a falar do médico alemão Franz Anton Mesmer, e depois com o espiritismo, mostraram o poder da cura de doenças com a forte ação do espírito sobre a matéria, que instigam relevante reflexão sobre o que há de vir para além do nosso século, deste século que estamos a passar. Todos nós podemos contribuir para a melhoria da humanidade com o nosso aperfeiçoamento moral. Todos nós devemos seguir de forma alerta para o alinhamento do rumo dentro deste maravilhoso projeto voltado ao estudo cuidadoso da doutrina espírita, com humildade e fraternidade. Esse, meus amigos, um dia verão. Esse é o melhor caminho possível. Caminho em que o coração segue e a satisfação pessoal é o grande mérito do seu próprio esforço, rumo à felicidade eterna. A felicidade existe, a felicidade é um facto, mas está dentro de nós. Todos nós somos um universo infinito de conhecimentos, de potencialidades, de capacidades, de possibilidades. E o que é que nós continuamos a fazer? À procura destes prazeres efêmeros, que são fugidios, pois são externos a nós. Nós continuamos iludidos. E quem se ilude decepciona-se, porque coloca as suas expectativas no exterior de si mesmo. Quando eu coloco as expectativas fora de mim, eu vou, mais cedo ou mais tarde, vou-me desiludir. Vou-me desiludir porque andei iludido com a fantasia exterior a mim mesmo. Mas quando faço a caminhada do autoconhecimento, tão aconselhada por Santo Agostinho, quando aconselhava que todos os dias, à noite, fizéssemos um autoanálise antes de dormirmos e pesarmos nos pratos da balança o que é que tínhamos feito de bom, o que é que tínhamos feito de menos bom, alimentar aquilo que era positivo, tentar evitar aquilo que era negativo, aquilo que tinha sido prejudicial a mim e ao outro, e no dia seguinte dar um pequeno passo em frente para uma melhoria pessoal. Nós, neste mundo, podemos sentir felicidades, momentos de felicidade relativas, mas num dia composto por 24 horas, nós passamos por momentos de angústia, de alegrias, de ódios, de invejas, enfim, um manancial, um caos de emoções, porque continuamos a andar distraídos com aquilo que vem de fora para dentro, com as notícias, com os aspectos negativos, apontando apenas o que há de menos bom nas coisas e não olhando para o que de bom está a acontecer. E muito está a acontecer, acreditem. Apesar de todas as guerras, apesar de todo o aspecto sismológico, tudo caminha para uma lição mais elevada.
para a qual estamos a virar as costas e não estamos a tirar as devidas ilações. O que é que isto pretende de nós? Isto tudo que está a acontecer é um convite para quê? Para continuarmos a nos manter indiferentes a tudo e a todos? Pois se assim for, tudo continuará na mesma. É preciso fazer algo. É preciso dar o primeiro passo. É preciso tomar a iniciativa e não estar à espera que os outros façam as coisas. Todos nós podemos começar através do pensamento, da mudança de pensamento. Pois o pensamento é energia de teor eletromagnético. É uma energia extremamente poderosa, com uma energia gravitacional, com uma energia nuclear forte, com uma energia nuclear fraca e por aí fora. Nós possuímos essa. Nós somos espíritos dotados de uma energia sexual extremamente poderosa. Estamos a utilizá-la para alimentar os nossos egoísmos e orgulhos, tornando-a destruidora, altamente destruidora, mas utilizada para o aspecto criativo de nós próprios. Vamos deixar de copiar os outros, de fazer o copy-paste. Vamos utilizar do estudo, sim, que é necessário para termos matéria-prima, para que com essa matéria-prima possamos nos tornar pessoas criativas. E o criativo o que é que tenta fazer? Algo diferente dos outros, mas que seja algo criador, que beneficie outros, não só a nós. Vamos ser criativos, todos nós temos essa capacidade, mas ainda temos uma tendência robótica de seguir a vida de uma forma maquinal, fazer as coisas sempre iguais, todos os dias, numa mesma rotina. Eu acordo a esta hora, na hora seguinte tenho que fazer isto, depois à tarde vou ter que fazer aquilo, e depois deito-me à mesma hora, no dia seguinte é a mesma coisa, o fim de semana, o sábado é igual aos outros sábados, os domingos são iguais aos outros domingos, por aí fora. Que vida é esta? É uma vida vazia. Chegamos ao fim desta jornada corporal, olhamos para trás e pensamos: o que é que eu fiz diferente? O que é que eu fiz de novo? Ou o que é que eu fiz para contribuir para deixar o mundo um pouco melhor do que aquele que eu encontrei quando reencarnei? Todos nós podemos fazer esta diferença para melhor, caros amigos e ouvintes. Todos nós temos capacidade. Mesmo aquela pessoa que está deitada no leito, tetraplégica, tem um aspecto mental, pode orar, pode enviar bons pensamentos para os outros que sofrem. Porque acreditem, há sempre alguém que sofre mais do que nós. Sempre. Relativizemos para encontrar essa felicidade relativa, relativizemos os nossos problemas, comparando-nos não com aqueles que têm mais, ou que são mais, mas com aqueles que sofrem mais. Comparemos com aqueles irmãos nossos na Ucrânia, na Síria, no Iraque, no Afeganistão, e em outros países em África, onde não existe água potável, onde não existe alimentos. Comparemos com esses e vamos ver que somos muito abençoados. Somos muito felizes comparados com esses irmãos. Somos nós que não damos valor às coisas. Somos nós que não relativizamos, não paramos para pensar nestas coisas. Mas temos tudo para ser felizes. Não esperem a reforma, não esperem ganhar a lotaria para serem felizes. Façam já hoje a vossa caminhada e acreditem, não é a lotaria que vos fará felizes, não. Podem comprar coisas, mas e a felicidade que está cá dentro? Quantas famílias têm os bens materiais, estão vazias do essencial, desestruturadas, em depressão, a passar por processos obsessivos, por tendências suicidas, por aí abaixo. Vamos olhar para nós, espíritos imortais, capazes de tudo. Façamos boas escolhas, que queiramos dar o primeiro passo em direção à nossa própria felicidade. Somos nós os construtores do nosso próprio destino. Não se esqueçam disso, caros amigos e ouvintes. Bom,
em relação a este aspecto da felicidade, muito mais há por dizer, mas o tempo está-se a esgotar. E vamos então deixar-vos com uma pequena mensagem do livrinho Vida Feliz, por Joana de Ângeles, que diz assim o seguinte: reserva-te o direito de permanecer indiferente às provocações de qualquer natureza. Numa época de insensatez como esta, o mal anda em liberdade, seduzindo os incautos. Aqui é a ira dos outros que te agride. Ali está o sexo sem freio que te sensibiliza. Acolá eis a ambição que te desperta o interesse. Próximo se encontra o vício, enredando vítimas. Em torno de ti, a diversão perturbadora campeia. Por toda a parte, a vitória do crime e da dissolução dos costumes multiplica os seus tentáculos qual polvo cruel e dominador. Olha essas facilidades como sendo a estrada de espinhos venenosos que a grama verde e agradável esconde no chão, e não te permitas pôr-lhe os pés, evitando-te os acidentes de efeitos danosos. Agora sim, caros amigos ouvintes, ficamos por aqui. Marcamos encontro para o próximo sábado. Desejo a todos um excelente fim de semana para recarregarem baterias e uma excelente semana de trabalho, estudo, convívio, sabendo que trabalho não é apenas remunerado, não é apenas aquele no qual vamos oferir um salário no fim do mês. O trabalho é qualquer ocupação útil. Portanto, ocupemos com coisas úteis, pois aí também estará a nossa mente, o nosso pensamento. Quanto mais úteis estivermos, ocupados, menos pensamentos negativos, menos aspectos depressivos, mais alegria, mais felicidade. Fiquem com um grande e forte abraço do Pedro Silva, e então marcamos encontro para o próximo sábado. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.